sejam muito bem-vindos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aqui, como aqui está escrito, quem brilha é Ele, nosso convidado de honra é Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra e glória é dada a Ele. Esse programa, o podcast Edificar, foi criado pelas mãos dEle, é por Ele, para Ele, todas as coisas, amém? Hoje eu ouvi uma passagem bíblica que me fez refletir e que nós, às vezes, sem perceber, cometemos isso contra Deus, que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Bom, a palavra aqui aprendemos muito sobre a murmuração, né? A gente, às vezes, as coisas não saem como a gente quer, e a gente acaba se esquecendo de tudo que Deus fez por nós. Então a gente começa a reclamar da nossa situação, de quando a gente se sente superior a alguma pessoa, alguma inveja ou alguma crítica que a gente faz para alguma pessoa. Mas essas atitudes só revelam a nossa falta de identidade em Deus, né? E a gente deveria fazer o seguinte, nos lembrar tudo que Deus já fez por nós, de onde Deus já nos tirou, o quão grande e amoroso Deus é conosco. Porque muitas vezes a gente foca só no problema, no que a gente está passando hoje. Mas e tudo que Deus já fez por você, né? Então, antes de murmurar, a gente deveria trazer a nossa lembrança de tudo que Deus vem nos abençoando até aqui, né? E se às vezes não está acontecendo da forma que a gente quer, tem um propósito. Deus sabe trabalhar na nossa vida e sabe o que é melhor para nós. Então, a gente tem que confiar no Senhor, confiar nas promessas do Senhor, né? E não murmurar. Da mesma forma que quando Moisés resgatou seu povo do Egito, mesmo Deus mandando o maná do céu, mandou a carne, mandou a água, e assim mesmo murmuraram e começaram até a adorar outros deuses, desacreditando o Senhor. Mas eles não olharam da onde que Deus tirou eles e para onde que iria levar, né? Então vamos só deixando essa palavra como reflexão. Vamos começar a agradecer mais, agradecer ao Senhor todos os dias pelos livramentos, pelas bênçãos, por tudo que Ele nos proporcionou e vem proporcionando até hoje. E não murmurar, amém? E hoje estamos recebendo aqui a missionária Andréia Rocha. Pensa numa mulher de fogo, sapatinho de fogo, mulher abençoada, minha mãe na fé, digamos assim, e eu sou apaixonada nela. Ela tem um testemunho muito edificante, ela tem uma história, uma carreira e uma bagagem espiritual muito poderosa, e eu resolvi convidá-la para edificar a vida das pessoas e de alguma forma abrir a mente e os olhos de muitas pessoas que passam pelo mesmo problema, pelo mesmo processo que ela já passou. Seja bem-vinda, missionária Andréia. É uma honra ter você aqui. O prazer é todo nosso, a honra é nossa, e que tudo é dele, é por ele, é para ele. Nós não somos nada sem ele, nós não fazemos nada sem ele, né? Então, toda honra e glória seja para ele, o nosso convidado especial. Amém. Amém. Eu costumo fazer assim, eu sempre gosto de fazer um script, um roteiro, mas como é dele, é o Espírito Santo que guia a gente. Então sempre que eu faço, igual hoje mesmo eu fiz um script totalmente diferente do que eu vou falar hoje. Porque eu cheguei aqui, o Senhor fez assim, não, você vai falar isso não, você vai falar isso daqui. É dele. É isso que eu falo, o Senhor me usa como uma ferramenta. Que a gente hoje aqui seja... A nossa boca seja usada pelo Senhor, falar o que Ele quer falar. Amém? Amém. Olha aí, tá vendo? Tanto que é forte. Hoje eu quero falar sobre um assunto, pastora, que vem no dia a dia da sociedade. Hoje, muitas pessoas... Eu costumo dizer que vivemos uma era da sociedade doente emocionalmente. Muita crise de ansiedade, depressão, e a gente vê tantos casos sobre isso, e cada dia está um número alarmante, um número grande de pessoas que passam por isso, e muitas pessoas nem sabem o que é isso, né? Onde vem o suicídio, onde vem a pessoa cometer coisas que ela não queria, e fala, gente, mas por que eu estou fazendo isso? Eu não sou assim, né?
Eu queria que você falasse um pouco pra gente na base bíblica, porque na palavra do Senhor fala, lançai sobre mim toda a sua ansiedade, né? Porque Ele tem cuidado de vós. Exatamente. Como que como que a gente pode influenciar ou ajudar essas pessoas hoje? Primeiramente, quando nós estamos passando por esses momentos, nós precisamos realmente de ajuda, porque nós não conseguimos enxergar sozinhos. Nós não vamos conseguir entender este momento sozinhos. E quando nós temos a ajuda necessária, quando nós buscamos corretamente pessoas que vão nos ajudar. A ansiedade, a depressão, primeiro nós gostaríamos de enfatizar que é uma doença. Nós precisamos compreender como uma doença. Ela jamais deve ser tratada apenas em um gabinete pastoral ou tratada como uma doença espiritual. Ela é uma doença e ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda profissional e ela precisa de ajuda espiritual. Os dois aliados um ao outro vai fazer com que essa pessoa consiga sair desse estado com mais facilidade. A palavra do Senhor ela é muito clara. Cada dia basta o seu mal. Mas nós vivemos numa sociedade que nos cobra muito. Nós vivemos numa sociedade que te sufoca. Você tem que ser, você tem que crescer, você tem que ter. Quando na realidade nós temos tanta facilidade em entender quando nós olhamos o Evangelho de Cristo, ele é tão puro, ele é tão genuíno, que basta nós sermos filhos. Nós temos que entender essa identidade. Ser filho vai me tornar o quê? Herdeiro de Deus. Quando eu sou herdeiro, eu entendo que tudo é dele, que a minha vida pertence a ele, que o meu emocional ele vai cuidar, que da minha vida ele vai cuidar. Então, a palavra do Senhor diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós precisamos aprender a entregar para o Senhor Jesus, a compreender que ele tem o cuidado de todas as coisas. É fácil? Não, não é fácil. É um dia de cada vez. Inclusive, a sociedade hoje está impondo um padrão que acaba que as pessoas estão deixando de mão de seguir a palavra do Senhor, e estão tentando se encaixar nesse padrão. É onde também vem causando toda essa frustração, né? Por exemplo, rede social. Você vê lá uma vida perfeita, um corpo perfeito, uma pessoa perfeita. Então você acaba falando, poxa, eu quero alcançar isso. Mas na verdade, por trás não é isso que a pessoa vive. Rede social hoje é basicamente, digamos, uma máscara, né? É uma mera ilusão. Uma mera ilusão. E pode observar que essa grande taxa de ansiedade e depressão veio junto com a tecnologia, né? Veio junto com essas redes sociais, que os padrões que a sociedade vem impondo, né? Justamente. Então, o que eu ia falar? Não sei se você vai cortar. A sociedade vem impondo, né? Então, eu acho o seguinte, o inimigo hoje está usando todas as formas de nos distrair e de nos tirar dos caminhos do Senhor, nos tirar do conhecimento, né? Porque a palavra diz, conhecer a verdade vos libertará, né? Hoje está na palma da nossa mão. Hoje o inimigo pode colocar aqui na nossa frente qualquer coisa que ele quiser, o acesso está muito fácil. O tiro por baixo de mim muitas vezes aconteceu e eu me policiei disso. Eu pego a Bíblia para ler e eu pego meu celular para ler uma coisinha só. E ali eu fico, 1 hora, 2 horas, já deixo a Bíblia de lado, ali eu já não tenho mais interesse, porque eu já estou cansada de mexer no celular. Então ele tirou meu foco, que era ler a palavra. Então a gente tem que ter muito cuidado também com essa questão dos padrões que a sociedade impõe, né? Justamente. O que acontece? Quando nós vamos vivendo os padrões da sociedade, nós vamos perdendo a nossa identidade com Cristo. Se nós formos refletir, a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de quem? De Cristo. Então, quando eu deixo de ser imagem e semelhança de Cristo e vou buscar referências, eu deixo de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E hoje em dia, é como você disse, a ferramenta ela está aí, tanto para te abençoar como para te destruir. Ela tem que ser usada da forma correta. Porém, esse excesso de informação tem levado as pessoas a cometerem loucuras, suicídios, como você disse. Por quê? Porque busca um padrão que a sociedade exige. Busca uma vida que não existe, né? Uma vida que não existe. Nós sabemos que não somos perfeitos. A perfeição
ela é só em Jesus, e ainda assim não agradou a todos. Nós sabemos que o mundo por detrás das telas é outra realidade, e isso leva as pessoas a buscarem uma perfeição que nós só encontramos em Jesus. Essa perfeição fictícia, essa alegria momentânea, esse prazer que é momentâneo. Você tem um prazer, você filma algo, as pessoas hoje em dia não têm o prazer de se alimentar sem filmar o que está se alimentando, sem ter que mostrar. E essa questão do mostrar nos torna frágeis. Quando nós temos que mostrar para todo mundo o que nós somos, nós deixamos de ser verdadeiramente quem nós somos. Nós passamos a ser aquilo que as pessoas querem. Cada dia mais as pessoas buscam ser aquilo que os outros precisam ver. Mas na realidade nós estamos esquecendo de onde nós viemos e para onde nós temos que ir. Nós temos que buscar a nossa imagem e semelhança em Cristo, nós temos que buscar viver Cristo. Os nossos dias são abreviados. Se nós usássemos essa ferramenta para falar do Evangelho, para levar o Evangelho e para salvar vidas, muitas vezes uma mensagem que a gente grava, um podcast como esse para edificar vidas, você pode alcançar alguém que está em depressão, alguém que não tem com quem conversar, que não tem com quem se aconselhar, mas a internet também pode ser usada para esse benefício. É uma ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal. Basta com que nós estejamos com a mente de Cristo. Se nós usamos com a mente de Cristo, nós vamos fazer o bem. Agora, se nós não estivermos com a mente de Cristo, nós sabemos que o destino não será muito saudável, Existe uma polêmica também em relação à medicação. Muitas pessoas falam que se você tomar uma medicação, ficar dependente daquilo, é porque você não está confiando em Deus, porque Jesus não levou sobre si todas as doenças, então Ele que irá nos curar. Então, se você não está tendo fé o suficiente, por que você está tomando a medicação, E muitos hoje já falam que o Senhor deixou os médicos também para nos ajudar. E aí, é correto tomar a medicação ou só ter fé que você vai ser curado? Ou os dois juntos? Então, aí é como eu disse lá no início, é uma via de mão dupla. Eu preciso, em dados momentos da minha vida, eu preciso de medicação, eu vou procurar ajuda psiquiátrica, eu vou procurar um psicólogo. Nós sabemos que nós temos em Cristo a nossa maior referência, nós sabemos que nós temos em Cristo a nossa bússola, porque o mapa está ali, é a Bíblia Sagrada. Porém, nós somos seres humanos, nós somos carne. A partir do momento que nós vivemos nesse mundo, nós estamos sujeitos às enfermidades, nós estamos sujeitos às dores, às angústias, porque a própria palavra diz que no mundo tereis aflições. Então, nós não podemos nos abster disso. Se o Senhor deixou a ciência, se o Senhor deixou a inteligência do homem para que ajudasse um ao outro, é cabível sim, procure ajuda sim, não se abstenha de procurar ajuda, procure um profissional capacitado para te ajudar, mas procure também uma orientação espiritual, procure o seu líder espiritual. Nós precisamos viver em comunidade para isso. É por isso que nós falamos, que lá na Bíblia diz que nós temos que congregar, nós temos que ter uma comunidade que te ampare, que te dê conselhos, que ouça, que chore junto com você, que sorria junto com você, porque nós não vamos ter só dias maus. Nós vamos ter dias bons, mas para que nos dias maus, nos chamados dias de bronze, nós tenhamos amparo. Mas não seja, a palavra do Senhor diz que nós não temos que ser ignorantes acerca das coisas que nós necessitamos. Então, eu acho, essa é uma opinião minha, e é muito controverso falar sobre isso, Alguns dizem, eu só vou orar. Amém, é a fé, a minha fé. Agora, outros necessitam de ajuda médica. Vamos procurar ajuda médica, vamos fazer uma terapia. Se precisar tomar medicação por um determinado tempo, tome a sua medicação, ore ao Senhor, medite na palavra do Senhor. Nós temos aí o exemplo do profeta Elias. Elias se deprimiu, Elias se escondeu, Elias foi para uma caverna e lá nessa caverna o Senhor falou com ele. Mas o que foi que o Senhor fez com ele? Deixou que ele descansasse. Trouxe alimento, Elias dormiu, o Senhor trouxe alimento novamente, Elias dormiu novamente. E aí o Senhor chamou para fora.
Então, existem momentos que nós precisamos estar reclusos, mas estar recluso significa que eu estou distante de Deus? Não. Estar recluso significa que eu estou em pecado? Também não. Jó foi acusado por seus amigos, quando na realidade todos nós sabemos que Jó não estava em pecado. Jó estava sendo provado. E a provação de Jó foi para glorificar o nome do Senhor. Então, muitas vezes, esse tipo de doença que tem assolado as pessoas, nosso corpo, quando ele pede socorro, nós precisamos parar e entender que é momento de parar. Entender que é o momento de buscar ajuda. Mas o Senhor, Ele é sempre a nossa melhor ajuda. É verdade. Ele é sempre o nosso socorro, Ele é sempre o nosso porto seguro. É verdade. Inclusive, Ele consegue trazer a paz no meio do caos, né? Você pode estar passando pelo que for, mas você tem a paz dentro de você. Você sente aquela calmaria, aquela paz. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que falam, gente, mas como que você consegue estar tranquila se você está passando por isso? É o Senhor Jesus que faz isso. O Espírito Santo faz isso com a gente, né? O Espírito Santo de Deus. E eu costumo muito dizer que nós somos templo. Se nós não cuidarmos do templo do Senhor, o que nós estamos fazendo? Né? Se nós somos chamados e comissionados a cuidar, a levar a palavra do Senhor, nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos estar bem. Porque como eu vou cuidar do meu próximo se eu não estou bem? Como eu cuidar da minha casa se eu não estou bem? Primeiro, eu cuido do templo. Até porque é corpo, alma e espírito, né? Justamente. E nós vivemos muito isso. A sociedade hoje, nós estamos falando muito de sociedade, muitas vezes sufoca as pessoas com imposições, com formas de vida que na realidade nem ela mesma quer viver. As pessoas estão gritando por Jesus, a alma grita por Jesus, a alma grita por paz. É uma paz que não entende, que eles não têm, que eles não conseguem desfrutar. E nós, quando nós conhecemos Cristo verdadeiramente, deixamos que Cristo guie o nosso barco, mesmo estando revolto, mesmo nas tempestades. Quando o Senhor conduz, quando nós entregamos a direção, nós deixamos que Ele seja o condutor, nós vamos estar tranquilos. Nós vamos estar tranquilos e nós não precisamos seguir o padrão do mundo. Nós só precisamos ser cidadão do céu. Isso acaba interferindo. Pode ver que a maioria dos casos são mulheres, né? Com certeza. Hoje as mulheres estão sobrecarregadas. Por quê? Elas estão fazendo o papel do homem e da mulher. Hoje aquela questão da independência da mulher, feminismo, né? Empoderamento, essa palavra empoderamento, eu acho muito forte. Porque ela fala, mas eu não quero mais ser submissa, eu tomo minhas próprias decisões, e acabou sobrecarregando, né? Onde trouxe muitas dessas doenças psicológicas. Mas afinal, qual que é o papel da mulher e do homem no casamento? Então, aí a gente já mudou assim bem drasticamente, né? A gente vinha falando de uma linha e ela chegou em outro local. Quando se fala em casamento, quando se fala em papéis, né? Isso é muito relativo. A Bíblia, aí nós vamos pegar a Bíblia. A Bíblia diz, mulher, sujeitai aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres. O que é sujeição? Submissão. A submissão. E o que é a submissão? E aí eu deixo essa pergunta. O que é a submissão? A submissão é me submeter a tudo? Não. Não é isso que o Senhor tem para nós. A submissão é o cuidado diário, é o cuidado com a sua casa, é o cuidado com o seu esposo, com o seu cônjuge, andar junto, lado a lado. Antigamente existia-se esse formato de submissão, de que a mulher tinha que se sujeitar. Não é se sujeitar, é andar lado a lado. Amar, aí o papel do marido, amar as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Cristo deu a sua própria vida pela igreja, né? Então,
hoje nós temos vivido dias difíceis com relação à sujeição. O que é a sujeição da mulher, né? Até que ponto uma mulher tem que se sujeitar num casamento? E casamento, quando nós falamos de casamento, é uma instituição sagrada. A família é uma instituição sagrada. É dado por Deus. Lá no princípio, Deus criou homem e mulher. E disse que seria bom que o homem não vivesse só e unisse a uma mulher. Então, quando o Senhor fala que seria bom que se unisse, é Ele. Então, nós entendemos que família foi constituída por Deus. Apesar dos dias de hoje, isso não ser mais de tamanha relevância no mundo secular, né? As pessoas casam, às vezes não dá certo e muitas vezes nem lutam por esse casamento. Porém, existem casamentos também que as pessoas lutam, se sujeitam. E aí, é esse tipo de sujeição que o Senhor quer para quem o serve? E hoje as pessoas já casam pensando, não, se não der certo eu largo. E antigamente, não, a pessoa é até o fim. Meus avós mesmo têm 75 anos de casados. E meu avô fala, ele nunca levantou a voz para minha avó, nunca. Tipo, eu ainda até perguntei, qual que é o segredo, né? Ele falou, respeito. Se você tiver o respeito, tem tudo. Aí eu refleti muito nessa palavra. E realmente, né? Se você respeita alguém, por que você vai fazer ela infeliz, né? O respeito, ele parte do princípio de amar. Quando nós amamos, nós respeitamos. Eu já vou fazer 30 anos de casada, sou casada com o pastor Daniel. Nós temos 3 filhos lindos, maravilhosos. Gabriel Vinícius é o meu primogênito, tenho a Amanda e tenho o Davi Luca. E eu posso dizer que a maior bênção que o Senhor me concedeu foi o meu matrimônio. Por quê? Porque outrora eu andava desgarrada. Eu andava numa vida muito diferente da que o Senhor me proporcionou vivendo ao lado do Daniel. O Daniel foi um presente do Senhor para a minha vida e nós nos respeitamos, nós andamos juntos e lado a lado. Nós andamos em comum acordo. Lá em casa eu costumo dizer que a gente faz tudo junto. Tudo a gente conversa e tudo a gente decide junto. Por quê? Porque tem que ser assim. A mulher, ela não tem que andar atrás. Ela não tem que andar de baixo. É lado. Tanto é que o Senhor tirou de onde? Da costela. É lado, é junto. Né? Nós fomos feitos para andar juntos. Mas, infelizmente, em algumas situações isso não acontece. Nós temos visto hoje em dia uma crescente nos casos de feminicídio, né? Inclusive no meio evangélico. Infelizmente, isso tem acontecido por conta dessa sujeição, por conta desse jugo que a mulher cristã carrega. Você tem que orar, você ora, você coloca tudo isso. Sim, nós temos que orar. Conheço muitos casos, já vivi ao longo dos anos de ministério, nós já vivenciamos isso, de casamentos que foram desfeitos, casamentos renovados, casamentos restaurados após muitos anos. Mas isso tudo tem que ter a presença do Senhor. Quando nós estamos diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e andamos com o Senhor, a nossa vida fica entregue a Ele. Com certeza. E você falando em questão que existe dentro da igreja, eu conheço casos que o marido usa essa questão da submissão e que ele é o cabeça da casa, que a palavra do Senhor diz, mas muitas pessoas distorcem o que realmente o Senhor quer dizer. E uma coisa assim simples, como por exemplo, eu quero trocar de igreja, ou o outro fala, não, eu quero continuar nessa. Aí fala, não, você vai para onde eu quero, porque eu sou o cabeça e você tem que ser submissa a mim. Ou então outras coisas de casa mesmo, eu vou comprar tal coisa, não, você vai comprar o que eu quero, porque eu sou cabeça. Qualquer decisão, não, você não perguntou para mim antes. Antes de tomar qualquer decisão, você tem que perguntar para mim antes, porque eu sou o cabeça. Então, muitos estão usando isso e as mulheres estão se sentindo oprimidas, invalidadas, que onde vai casar nessa opressão, né? Sim. E aí é onde fica a pergunta. Quando o Senhor diz, amai as vossas esposas assim como eu amei a igreja. Olha o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Sacrifício de Cristo na cruz por nós. Ele não nos obrigou. Ele não nos obriga a nada. Ele nos dá livre-arbítrio.
Ele nos ama incondicionalmente. Então, quando eu sou imposta, quando eu sou obrigada, quando me é tirado o direito de escolha ou de argumentação, passa a não ser uma família à moda de Cristo. O que Cristo tem para as nossas vidas, o que Cristo tem, quando eu passo a me subjugar, a aceitar, a ser impostas, as imposições que são nos feitas. Por exemplo, você não pode pegar essa caneca porque essa caneca eu quero que fique aqui. Mas tem que ter um motivo por que essa caneca tem que ficar aqui. Eu não posso simplesmente obedecer cegamente sem saber. Nós vemos aí, há pouco tempo, teve um caso de muita repercussão sobre uma cantora gospel que foi assassinada pelo seu marido. E ela vivia esse julgo. E muitas vezes era dito, você ora que vai mudar, que vai mudar. Não, nós temos oração. Aí já começa tudo, orar e agir. Oração, ela é dividida em duas partes. Eu tenho que orar e agir. Porém, nós temos que ser cautelosos. Até onde eu tenho que suportar? Eu estou falando isso, a Bíblia, ela nos aconselha a não separar. A Bíblia, ela não nos aconselha a separar. Ela não diz, olha, você pode por qualquer motivo. Você tem amparos bíblicos, né? Seja traição, né? Práticas sexuais fora do casamento. Isso te ampara. Mas, porém, o mundo que nós vivemos hoje nos leva a uma conduta diferente. Por quê? Porque o mundo é mau. As pessoas são más. E a maldade humana, a maldade do ser humano vai levando com que as coisas caminhem para uma outra linha. Então hoje nós temos que analisar se é isso mesmo. É isso, Senhor, que eu tenho que viver? Eu tenho que viver debaixo desse jugo? Ou eu posso ser livre? Eu posso ser livre. E aí nós costumamos dizer que sempre explode aí num gabinete pastoral, né? Um aconselhamento pastoral. Os pastores hoje em dia são muito capacitados para isso, são homens de Deus, mulheres de Deus, que vão nos orientar até realmente onde porque às vezes são problemas tão simples que nós podemos resolver. São problemas simples do dia a dia, que vai desgastando, e nós precisamos tentar, nós não podemos simplesmente abrir mão. Nós não podemos simplesmente, por qualquer palavra, por qualquer desavença, porque casamento ele nunca vai ser perfeito. Não existe ninguém perfeito. Nunca vai ser perfeito. Então, problemas nós vamos ter, nós vamos encontrar, mas aí nós olhamos para uma aliança que foi feita. Eu fiz uma aliança. Essa aliança, até onde eu consigo seguir com essa aliança? Onde essa aliança tem me feito bem? Eu posso lutar? Vale a pena lutar por essa aliança? Muitas vezes não vale a pena. Mas na grande maioria delas vale sim, porque nós sabemos que o Senhor pode restaurar. Existem casos e casos. Por isso que falar disso é muito relativo, né? É muito relativo. É muito relativo. Inclusive, hoje, as pessoas estão chegando ao extremo por muita facilidade, igual esse grande número de feminicídio que vem aí cada dia crescendo mais. Coisas simples do dia a dia já chegam ao extremo, o homem agredir a mulher agredir o homem, já não tem mais aquele diálogo, a paciência, o respeito, qualquer coisa já, não, se não tá certo, larga. Ou já vem com agressões verbais, agressões físicas. Então, você acha que esse número de feminicídio, por que anda crescendo tanto? Esse número de casos de agressões anda crescendo tanto? Será que é falta de Deus? Sabemos que sim. Mas também acontece em pessoas cristãs dentro da igreja, né? E é uma coisa complicada. Então, o que está acontecendo com esse povo? Então, e aí quando nós falamos assim, acontece dentro da igreja. Nem todo aquele que se diz ser de Deus é de Deus. Nem todo aquele que está na igreja, mas não é inserido. Tanto que a palavra diz que o Senhor vem buscar a igreja dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, muitas vezes isso acontece. Da pessoa estar ali,
mas não viver os princípios. Conhecer a Bíblia, você precisa conhecer e viver. Muitas pessoas citam os versículos da Bíblia de cor, sabem tudo. Se você conversar com um ateu, você vai se espantar. Eu já tive essa oportunidade. Você vai se espantar. Eles conhecem a Bíblia de ponta a ponta. Exato. Eles conhecem a Bíblia. Porém não praticam, não vivem a Bíblia, não dão crédito. E a palavra do Senhor Jesus nós temos que dar crédito. Então o que acontece? O amor, a palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam. E esse amor se esfriando cada dia mais tem levado o ser humano a essas brutalidades, a essas atrocidades que são cometidas, esse sentimento de posse. Se não é meu, não vai ter vida. Isso. E nós sabemos que o Senhor nos deu a vida e só Ele pode tirar. Então, nós estamos vivendo literalmente os últimos tempos nessa terra. E as pessoas não se dão conta disso. Que o amor está se esfriando. Nós vemos que filhos não respeitam mais pais, pais não respeitam. E é interessantíssimo, porque na Bíblia diz assim, os pais... O coração dos pais precisa se converter ao coração dos filhos, e o coração dos filhos aos pais, e assim dos cônjuges um do outro. Então nós precisamos que eu entenda que o meu corpo, que eu faço parte do meu casamento, que o meu esposo faz parte de mim, que eu faço parte dele. Uma só carne mesmo, somos uma só carne, nós nos tornamos uma só carne. E essa aliança, ela tem sido desfeita por banalidades. E muitas vezes, na grande maioria, alguém não quer. Alguém não quer aceitar. E esse não aceitar tem levado a essa crescente do número de feminicídio. E as mulheres, infelizmente, são as maiores vítimas, né? E porque é a parte fragilizada, né? Nós falamos que nós somos fortes, nós queremos ser, mas nós somos frágeis. Nós precisamos ser cuidadas, nós precisamos ser amadas. Na realidade, toda mulher quer isso. Nós precisamos ser amparadas, nós precisamos ter amparo. Porém, nós vemos também crescendo em meio a tudo isso, mulheres muito valentes. Sim. Mulheres fortes, mulheres aguerridas mesmo, que vão à luta e que buscam na presença do Senhor se fortalecer e vivenciar, infelizmente, o que a vida proporcionou. Não, nós não vivemos, mas por que o Senhor permite que essas mulheres passem por isso? Porque nós estamos sujeitos às dores do mundo. No mundo três aflições. Nós estamos sujeitos. Infelizmente, nós não estamos livres de nada do que tem nesse mundo, né? E por esse motivo, nós passamos por aflições, por doenças, por problemas financeiros, por problemas... Muitos deles somos nós que causamos, com a nossa falta de obediência. Essa é uma palavra dura, né? Nós não obedecemos e nós passamos por essas aflições. Então nós estamos aqui no mundo e nós vamos viver isso cotidianamente. Aonde nós temos que buscar refrigério? O Senhor Jesus. E a palavra do Senhor mesmo diz que o alvo principal do inimigo é o casamento. Famílias. É as famílias. Porque foi a criação, não é a criação de Deus, é o plano que Deus tem para nós, né? Então o alvo é sempre a família, né? E nós buscamos entender o seguinte: uma família blindada é aquela que você começa a orar pelos seus filhos e a ensinar os seus filhos no caminho. É no caminho, você tem que andar junto. Quando você começa a ensinar os seus filhos, a palavra de Deus diz que ainda quando forem grandes, não se desviarão deles. Eu tenho vivido essa experiência, tem sido bem latente. Há poucos meses nós nos mudamos para Goiânia e eu nunca havia me afastado dos meus filhos. Eu tenho um filho de 28 anos e uma de 23 que já é casada. Mas nós estávamos sempre ali juntinhos. E essa semana ainda recebi mensagens sobre eles na igreja que me deixou, de certa forma, com a sensação do dever cumprido. Nós não somos perfeitos, mas nós ensinamos o caminho. Nós conduzimos os nossos filhos. E ser filho de pastor não é fácil. Não é fácil. Ser filho de pastor é algo muito doloroso. Ser família pastoral é muito sofrido. Nós temos que adquirir, como diz o meu pastor, couro grosso, né? É o filho do pastor, é a filha do pastor. Mas quando nós ensinamos o valor de servir ao Senhor,
não é de ser o filho do pastor. É filho Não de é, Deus. Nós somos filhos de Deus. Quando nós ensinamos o amor, a honra, o princípio de tudo isso, eles conseguem sobreviver. Eles conseguem sobreviver sem a nossa presença, sem o nosso direcionamento ali sequencial, todos os dias, aquela sequência de ensinamentos. Então eu vejo hoje e tenho vivido isso. O que nós ensinamos, o que nós semeamos, a terra estava fértil, nós preparamos os nossos filhos para viver. E muito dos lares destruídos hoje é a falta dessa base lá no princípio, dessa terra fértil, dessa semente que você foi cuidando, foi regando, até que se crescesse e tornasse. Quando nós vemos mulheres fortes, nós percebemos que elas foram forjadas para ser forte. Muitas vezes esse forjar dói. Quando nós vemos homens muito fortes, nós temos que entender que eles também foram forjados para ser fortes. Mas nós vemos também pessoas que são pessoas de carne e osso, que em um determinado momento também vão precisar de auxílio, né? Então o evangelho ele é isso. E a família, ela é isso. A família ela é uma construção diária. Ela é uma construção no cotidiano mesmo. Você precisa regar, como uma planta. E Deus sendo o centro da família, né? Se você Com centralizar certeza. tudo em Jesus, tudo flui. Porque você vai ter o temor, falou, opa, o que Jesus faria? Não, tá errado. Né? E hoje Jesus está deixando ser o centro, né? Das famílias. É o trabalho, ou é filhos, que as mães ficam lá focadas nos filhos, os pais focados no trabalho, ou o estresse do dia a dia, dívidas. Ou seja, Jesus está deixando ser o centro, né? A prioridade. A nossa vida hoje em dia ela é muito corrida, né? Eu digo, esses dias eu disse, gente, se tivesse 48 horas seria pouco para fazer tudo que nós temos para fazer. E parece que os dias vão se abreviando. E muitas vezes nós deixamos de viver em família. Nós deixamos de ter uma refeição à mesa. Nós deixamos de brincar com os nossos filhos. As telas hoje, o eletrônico hoje tem tomado muito. Você percebe, para a criança se distrair, eu vou dar um celular. Exato. Você chega numa reunião de família e tá todo mundo com o celular. Muitas vezes eu já me peguei assim. Um dia nós brincamos, nós estávamos todos à mesa e cada um... Aí eu dei uma olhada, eu falei, eu vou fazer uma caixinha e vou colocar ali. Todo mundo vai chegar e quando chegar vai colocar o celular ali para que a gente possa ter contato. Porque, infelizmente, os nossos tempos estão sendo roubados. Nosso tempo em família, nosso tempo de comunhão com o Senhor, nosso tempo de comunhão com o próximo. O amor ao próximo, o abraço, o toque, né? Hoje em dia você já não abraça mais as pessoas, hoje é seu aniversário. Aí eu vou lá dar um abraço. Não, quer postar uma eu mando homenagem. uma mensagem, eu faço uma mensagem... Ou eu pego uma mensagem pronta e já mando, fica mais fácil. Hoje eu costumo dizer que quem está longe está próximo, e próximo longe. Por quê? Você prefere conversar pelo WhatsApp ou uma ligação, uma videoconferência para alguém que está até no exterior, e o familiar, seu amigo que está aqui no setor do lado, e você não vai lá, não conversa, não está próximo. Justamente. E essa falta de toque, essa falta de convivência, de proximidade tem realmente destruído as famílias. Essa falta de empatia com a dor do próximo. Às vezes a tela, ela te omite a real situação daquela pessoa. Ela te deixa distante, ela vai nos afastando e as pessoas vão transparecendo algo que não é, né? Eu vou ter que ser forte. Eu vou ligar para minha mãe, eu estou passando por uma dor muito grande, mas eu vou ser forte. Mas aí a gente que conhece bem o filho, pelo oi do WhatsApp, a gente sabe como está, né? Então eu falo que isso é uma conexão diária, é Deus mesmo, é entregar o Senhor às nossas famílias, entregar de forma genuína. Entender realmente a sua identidade em Cristo Jesus, né? Se você entender isso, qual é a sua identidade, evita muita coisa. Por exemplo, casamento. Pessoal, antigamente, pessoal mais tradicional, não podia separar por nada. Que a Bíblia o Senhor é contra a separação, né?
Mas aí as mulheres se sujeitavam a basicamente tudo para permanecer no casamento, porque tinha aquele temor que não podia se separar. Eu, por exemplo, já passei por isso, que eu já tive alguns casamentos, mas foi processos que eu precisei passar para ter o que eu tenho hoje, para estar onde eu estou hoje, viver o que eu vivo hoje. Hoje eu entendo, porque muitas vezes a gente está passando no meio do processo, falando, por que eu estou passando isso? Até se revolta com Deus, e lá na frente fala, nossa, por isso que eu passei. Hoje, em minhas orações, eu agradeço a Deus por tudo de ruim que eu passei, todo o processo do deserto que eu atravessei. Por quê? Eu sei que se estou hoje, vivendo o que eu estou vivendo hoje, ser quem eu sou hoje, é graças a essa bagagem. Teve um porquê. Deus precisa preparar você para entregar o que tem para te entregar. Que igual um filho nosso. Minha filha tem 2 anos de idade. Eu vou pegar e entregar um carro na mão dela. Ela está preparada para receber esse carro agora? Não. Então vai ser um processo até ela terá 18 anos para poder receber esse carro. E assim Deus é conosco. Às vezes a gente não está preparado para receber. Então eu vivi isso no meu primeiro casamento. Era bem tradicional, eu já era cristã, o meu marido não era. E assim, quando eu casei, eu era muito nova, muito imatura, não conhecia antes de casar. Quando eu casei, que eu descobri que ele era usuário de drogas, a família toda era usuários, era criminosos. E aí, eu era assim, criada como a patricinha, a princesinha, e me caí naquele lugar. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto droga na minha frente, eu não sabia nem o que era. E eu me caí nesse mundo. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Não posso separar, não posso divorciar, tem que... E fui convivendo, e onde eu entrei em depressão, eu já tentei me matar por conta disso, e fui só perdendo peso, me defiando aos poucos, porque eu ia vivendo num mundo que eu achava um absurdo, e eu era obrigada a estar ali, até que com muita conversa, passei por isso, passei por abuso desse marido, e aí eu falei, gente, eu tenho que aguentar, porque eu não posso me separar. E aí eu procurei ajuda espiritual, pastoral, e foi abrindo meus olhos. Falei, não, Deus é contra a separação, mas Deus te ama primeiro. Qual que é a sua identidade no Senhor? Você não é filha de Deus. Então, você acha que Ele prefere que você mantenha casada do que você ser feliz? Então, tem um motivo para você sair fora disso, né? E muitas pessoas, assim como eu, se sentem presas num relacionamento, passa pelo que tem que passar, onde tem um grande número de feminicídio, porque acham que não é permitido a separação, eu tenho que aguentar o que tiver de aguentar, até que a morte nos separe, né? E não é bem assim, né, pastor? A gente, sabendo a nossa identidade, que a gente é filho de Deus, Deus tem o melhor pra gente. A gente não quer o melhor pro filho da gente? E imagina Deus, que é soberano, né? Justamente, isso que você falou, e tem muita gente que fica até que a morte nos separe, né? E a morte é trágica para muitas mulheres, ou para muitos homens. Infelizmente, essa cultura é uma cultura, né? É bíblico que o Senhor não abençoa o divórcio, exceto em casos de traição, né? Porém, nós já dissemos, é tão minucioso falar sobre isso, porque existem várias opiniões, existem vários questionamentos, mas a palavra do Senhor Jesus diz o quê? Ame o seu próximo. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Como eu estou me sujeitando a alguém que me maltrata, alguém que me agride, alguém que me violenta, isso é amar a mim mesmo? Não, eu não estou cumprindo o mandamento, né? Então, nós precisamos hoje entender que o Evangelho ele é um Evangelho de liberdade, que o Senhor ele nos dá livre-arbítrio. Isso não significa que eu vou casar e descasar, que eu vou fazer segundo a minha vontade. Nós precisamos vivenciar o que Cristo tem para nós. E quando é que isso vai parar de acontecer na minha vida? Como você disse aí, eu já vivi alguns casamentos, eu já passei por algumas experiências que me feriram. Essa aliança foi feita
debaixo da bênção de Deus? Existia a bênção de Deus para essa aliança? Não. E é aí aonde mora o segredo. Nós precisamos estar debaixo da poderosa mão do Senhor. Nós precisamos fazer aliança com quem tem aliança com Cristo. Eu não posso fazer uma aliança com um povo estranho, né? Você fez aliança com quem você nem conhecia. Olha só a diferença. Lá no Antigo Testamento, as tribos não se davam em casamento. Um rapaz de uma tribo não podia casar com uma moça de outra tribo. Não existia essa aliança, né? Porém, o véu se rasgou. Hoje nós temos livre acesso, nós temos direito de escolha, mas continua valendo. O jugo desigual, ele desencadeia um processo árduo e doloroso na vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Muitas famílias conseguem subsistir, mesmo tendo um jugo desigual. Quando nós dizemos de jugo desigual, uma pessoa professa uma religião e casa com uma pessoa que não professa a mesma religião. Então isso é um jugo desigual, você vai viver a desigualdade do evangelho. E como vai ser o convívio? Conflitos, eles vão surgir. E aí a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos, né? Então por isso nós precisamos analisar com quem nós estamos convivendo. Eu digo sempre que a moça, quando ela está namorando, o rapaz, quando ele está lá cortejando, né, querendo namorar, que primeiro analise, realmente é do Senhor? Essa fonte é o que Deus tem para mim? Ou não? Até onde é? O período do namoro, ele é um período de conhecimento. Eu vou constituir uma família, eu vou ter filhos com alguém, e para que eu tenha esses filhos, para que a minha vida seja abençoada, eu preciso ter um jugo igual, eu preciso pensar igual, eu preciso andar junto. E como eu ando junto, se um vai para a direita e o outro vai para a esquerda? Exato. Nós precisamos seguir juntos. E através de todas essas experiências que eu tive, hoje eu vejo o quão é importante Jesus ser o centro de tudo. Novamente eu vou falar isso, porque hoje eu sei que para eu me relacionar com alguém, para essa pessoa me encontrar, primeiro ele tem que encontrar Jesus. Ele tem que encontrar, ir até Deus, para depois ele me encontrar. Né? Eu tenho que ser depois. Por quê? Muitas pessoas têm essa dependência, às vezes nem é pelo fato de, eu casei, eu tenho que ficar casada. Não, dependência emocional. Ama a pessoa de uma forma que se sujeita a tudo, que não, a pessoa vai mudar, vai transformar e eu vou continuar até o fim. Isso é falta também de pôr Deus em primeiro lugar. Você não está amando o Senhor primeiro, você está idolatrando aquela pessoa, não está amando você. E que sentido que eu estou querendo dizer? Eu também já passei por essa experiência em um outro casamento de agressões. Eu amava essa pessoa de uma forma que não tinha Jesus como o foco, como o centro, como a prioridade. Então, tinha as agressões, eu era agredida e acreditava na mudança da pessoa, a pessoa mudava por algum tempo e depois voltava a fazer tudo de novo. E eu ali caladinha, passando tudo caladinha. Mas a partir do momento que eu entendi que o Senhor falou comigo, que Ele que era minha prioridade, Ele me amou primeiro, então eu deveria entregar tudo para Ele. A partir do momento que eu entendi que eu amava o Cristo em primeiro lugar, eu falei, opa, por que eu tô fazendo isso na minha vida? Por que eu tô idolatrando mais essa pessoa do que o Senhor que me ama? Você acha que Deus vai estar satisfeito em ver eu ser sujeitado a isso? Então, se você tiver Deus como centro da sua vida, você deixa de se sujeitar a muita coisa. Exatamente. E aí, quando você disse assim, que você amava essa pessoa, que você se dedicava a essa pessoa mais do que a Cristo, que você vivia, essa pessoa era o centro da sua vida, então deixa de ser o centro da vontade de Deus. Quando nós amamos alguém mais do que a nós mesmos, nós estamos deixando de amar a Cristo, porque não é esse o mandamento. Nós nos sujeitamos e nós passamos a viver aquela dependência, aquele controle emocional, aquela dependência, e isso vai gerar o quê? Crises.
Crises trazem desconfortos, desconfortos trazem separações. E isso tudo começa quando nós não temos Cristo. Quando nós não temos Cristo. Eu costumo dizer muito quando nós vamos aconselhar casais que estão passando por dificuldade, que vêm até nós. Isso é uma situação assim, eu não posso forçar. Você tem que vir. Você tem que querer ajuda. Eu não posso pegar um casal, sentar com eles e dizer, vocês vão ter que continuar. Porque quem vive entre quatro paredes são aquelas duas pessoas que um dia fizeram uma aliança. Então, quem sabe o convívio são eles. Se eles se abrem, querem o aconselhamento, quem nós vamos aconselhar? Sempre existe a possibilidade. Nós podemos ajudar, nós vamos orar nesse sentido, em tal propósito. É um abrir, porque casamento é você abrir mão. É um abre mão daqui, o outro abre mão de lá, para que haja harmonia, porque ninguém é igual a ninguém. Exato. Você junta duas famílias diferentes, são costumes diferentes, né? São hábitos diferentes, por mais que você professe a mesma religião, são famílias diferentes, né? Certa vez eu ouvindo um podcast do pastor Cláudio Duarte, ele disse que tem a família dos aglutinados, a família dos coléricos, a família... Então, assim, são famílias diferentes. E quando nós nos unimos, obviamente vai ter o choque. Obviamente vai ter o choque. Eu sorrio muito quando eu lembro, porque o Daniel, ele aperta a pasta de dente toda direitinha, lá no fundo. E eu aperto no meio. Então, isso são diferenças culturais. São diferenças mesmo. Eu sou de um jeito, ele é de outro. E às vezes isso causa uma briga dentro de casa. Uma besteira, né? Mas aí a gente vai rir disso tudo e vai vivendo. Eu gosto de uma cor, ele gosta de outra cor. Eu vivo de uma forma e a gente vai se unindo. Quando nós casamos, ele contou isso recente, eu não sei se foi na igreja, mas foi muito interessante, porque eu vivi aquele conto de fadas, né? Vou casar. Casei, foi tudo lindo. O meu primeiro jantar, olha para você ver, o primeiro jantar eu preparei tudo para o Daniel. E aí ele chegou do trabalho, quando ele olhou na mesa, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha feito lasanha, eu tinha feito, eu não me lembro, arroz, salada, tinha uma mesa farta. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não gosto de lasanha. Meu Deus. Eu olhei, ele falou assim, não dava para fritar um ovinho? Eu fritei o ovinho. Mas aí eu fiquei tão chateada com aquilo, eu fiquei tão aborrecida porque eu tinha preparado aquela mesa com tanto carinho que eu me vinguei. Eu passei uma semana inteira, eu fazia bife pra mim, ovo pra ele, bife pra mim, ovo pra ele, estrogonofe pra mim, ovo pra ele. Ele passou uma semana comendo ovo. Mas o que ele aprendeu? Ele aprendeu que ele deveria ter comido, ter sido mais manso, ter permitido aquele momento acontecer para depois me falar. Mas como ele falou no momento, ele levou prejuízo depois, né? E a gente hoje ri muito dessa situação, porque eu falo para ele, olha só, eu te coloquei de castigo, comeu ovo uma semana. Por quê? Porque era uma cultura diferente. Eu gostava de algo e ele gostava de outra coisa. Mas também entra uma outra questão. Uma outra questão nesse ponto aí. Não gerar expectativa no que você faz ou esperar do outro. Você faz algo pensando em receber algo em troca. A questão de gerar expectativa onde frustra muita gente justamente. Eu fiquei frustrada, porque eu achei que ele ia achar o máximo aquela mesa, né? Então, assim, foi muito interessante. E a gente foi compartilhando as nossas dificuldades, nós fomos crescendo juntos, passamos por muitos momentos difíceis, fizemos planos, planejamos uma vida. E o Senhor veio, porque a nossa vida pertence ao Senhor, o Senhor veio e mudou todos os nossos planos. Nós fomos nos encaixando. Hoje já vamos completar 30 anos de casados e eu falo que nós subsistimos as nossas dificuldades porque nós colocamos Deus como centro. Porque nós colocamos Deus como centro. E falando em mudar o Senhor muda, né, a nossa história e também muda nossos planos. Sim. Nossa vida pertence ao Senhor. A gente faz até planos, mas o Senhor faz outro. E é o seu caso também que aconteceu com vocês, né? Fizeram planos e com um piscar de olhos, tudo mudou.
principalmente com o nosso querido Davi, né? Sim. Ele é um milagre de Deus, ele foi um projeto do Senhor, né? E a gente olha para ele e eu consigo enxergar Deus através dele. É verdade. Davi é o meu caçulinha, né? É o amor das nossas vidas. E eu digo sempre que quando Davi foi gerado no coração de Deus, muito antes de ser gerado no meu ventre, já existia um propósito. Assim como todos nós, né? Mas a história do Davi, vou resumir porque é uma história muito longa. Nós tínhamos feito muitos planos para as nossas vidas. Eu já tinha Amanda e Gabriel. A Amanda estava entrando, Gabriel na adolescência, a Amanda saindo da infância para entrar na adolescência, né? E nós tínhamos feito alguns planos. Meu esposo tinha planejado ir para o Haiti, para uma missão, e eu iria morar na Inglaterra para trabalhar. Já estava tudo decidido, nós havíamos decidido a nossa vida. Nossa vida vai mudar a partir de aí. Nossa vida financeira vai mudar a partir de aí. E meu esposo ia para um lado, eu ia para o outro. Meu filho iria comigo e a minha filha a gente tinha planejado de deixar com a minha mãe. E nós vamos passar 2 anos assim, depois a nossa vida vai seguir normalmente. Mas é esse o plano que Deus tem para uma família? Não é esse o plano que Deus tem para uma família. E aí nós não sabemos, quando nós colocamos algo em prática, nós queremos aquilo, nós trabalhamos para aquilo, nós corremos atrás, recebi a proposta do trabalho, aceitei a proposta, estava tudo certo na nossa mente, nos nossos planos. Mas o Senhor é quem dá a última palavra. De repente, passando mal, não havia a menor possibilidade humana de estar grávida, porque eu tinha apenas uma trompa e essa trompa estava defeituosa. Então ela não gerou, já tinha 12 anos a minha filha e eu não me prevenia de forma alguma, não tomava não tinha uma forma de contracepção para não ter filhos. E os médicos já tinham dito, não, você não gera mais, então estava tudo bem. E eu comecei a me sentir mal, justamente no dia que eu fui para assinar o contrato. E indo ao hospital, antes de assinar o meu contrato, para o meu trabalho tão sonhado, eu me deparei com uma gestação de 3 meses. Foi um susto, foram muitas lágrimas, foram muitos questionamentos. Senhor, por quê, para quê? E eu não sabia o porquê e nem o para quê. Mas o Senhor já sabia. Meu esposo ficou numa alegria radiante. Eu falei, vai ser avô, pai-avô, né? Já vai ser pai-avô, os filhos tudo grande, né? E nós fomos entender tudo isso 3 meses depois, quando eu me deparei com um quadro de anemia muito severo e eu precisava de um transplante de medula. E grávida, muito debilitada, foi uma gestação muito difícil. A nossa igreja acompanhou, nossos pastores acompanharam o nosso campo todo orando e eu precisava de um doador de medula. Quem foi o meu doador de medula? Davi, o meu milagre. O Davi veio para salvar a minha vida, para que a minha vida tivesse saúde. O Davi veio com um propósito e esse propósito tem se confirmado todos os dias. Para quem conhece Davi sabe que ele é um adolescente especial, ele é muito sensível ao Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos trouxe Davi para unir, não apenas para salvar a minha vida, mas para salvar a minha família. Porque não era plano do Senhor que nós nos separássemos. Porque não é para isso que o Senhor constitui família. Família é para andar junto. É verdade. Esposa e marido é para andar lado a lado. Então, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Nós fazemos planos, mas o efetuar e o querer sempre é dele. Com certeza, né? E aí fica até como reflexão para as pessoas que têm um diagnóstico, né, de infertilidade. Sim. Que muitas mulheres ficam frustradas que não podem ter filhos, mas Deus muda o diagnóstico, né? Ele é o médico dos médicos, né? Já vi casos assim, de mulheres descobrirem gravidez praticamente sem útero. Como? Um milagre. Então não aceita diagnósticos negativos, não aceita, ninguém fala que você não pode, que você não consegue, você não é isso. Quem determina isso é Deus, né, pastora? Quem determina isso é Deus. É o nosso Deus, é o Deus do impossível, né? Ele é o nosso Deus, ele é o único Deus.
E é a Ele que nós devemos confiar as nossas vidas, é nele que nós devemos nos regozijar todos os dias, né? Quando eu digo, é tão grandioso falar de Deus que nos falta palavras. Exato. Nos falta palavras, tamanho da grandiosidade que é o Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos ter a convicção de que nós servimos um Deus que transforma situações, que muda situações, que muda diagnósticos e que faz nascer, faz crescer vida onde não há vida. Então nós servimos a um Deus do impossível, né? E os diagnósticos humanos não podem dizer que nós vamos ser no futuro. Nós precisamos confiar a nossa vida, confiar as nossas famílias, entregar ao Senhor e retirar de nós todo esse fardo. Porque a palavra de Deus diz que o nosso fardo é leve e o nosso jugo é suave. E a palavra de Deus diz, né? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você fala que aquele monte para cá e tem que ir para lá, né? E às vezes falta muita fé também, né? Porque a gente que é conhecedora da Bíblia, a gente vê casos de tantos milagres que Jesus fez, mas ele primeiro perguntava antes de fazer o milagre: você quer ser curado? Essa vontade de querer ser curado gera uma renúncia, igual ele falava, não volte mais e não peque mais. Então, mas antes dele fazer, você quer ser curado? A pessoa teve fé, né? Falou, não, eu quero ser curado. Então, acho que hoje a fé está meio estremecida, né? O amor de muitos se esfriariam, é isso, eu volto nessa tecla e essa questão da fé. Como é linda aquela passagem daquele paralítico ali no poço. Ele estava ali no poço há anos esperando. As águas se agitavam e não tinha ninguém para jogá-lo no poço. E ele estava esperando alguém para jogá-lo no poço. Quando na realidade ele não precisava das águas. Ele achava que eram as águas que iam curar as dores dele, a enfermidade dele, que ia trazer a ele a necessidade dele de ficar curado. Quando Jesus chegou, Jesus perguntou o quê? O que queres que eu te faça? E o que ele fez? Foi responder às dores. Ah, Senhor, eu estou aqui há tantos anos. Quando a água se agita, alguém vem e entra no meu lugar. Não tenho ninguém para me jogar lá. Quando na realidade o Senhor fez uma pergunta. E assim muitas vezes é conosco. Assim muitas vezes é conosco. O que você quer que eu te faça? Aí eu vou contar a minha história. Não precisa, Jesus já te conhece. Jesus já sabe. Então, o Senhor disse a ele, você não precisa. Quer ser curado? Levanta e anda. Toma o teu leite e anda. Nós não precisamos nem da água. Nós só precisamos de Jesus. O que nós precisamos é de Jesus. A humanidade precisa de Jesus. As famílias precisam de Jesus. Os nossos casamentos precisam de Jesus. Os nossos filhos precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Quando nós entendemos que só Jesus salva, nós vamos ter uma vida plena, nós vamos ter comunhão e nós sabemos para onde nós vamos. Agora, caso contrário, nós vamos viver neste mundo, as aflições deste mundo, as dores deste mundo e vamos permanecer sofrendo. Então, o que eu quero deixar de reflexão para todos vocês que estão nos assistindo, que estão participando desse podcast Edificar vidas exige renúncia. Edificar vidas exige de nós que nós reconheçamos quem nós somos, para onde nós queremos ir e que nós temos que achar em Cristo o nosso caminho. Amém, exatamente isso. Desde que você reconheça que Cristo é o centro da sua vida, é o seu amor, é a sua atenção, é tudo. E pedir permissão para Ele, tudo que você for fazer, inclusive algo besta como vou ali no mercado comprar um pão. Você aprender a ter essa dependência do Senhor. Intimidade. Intimidade. Senhor, vá comigo. Se o Senhor não for comigo, não permita que eu vá. É da vontade do Senhor que eu vá. Então, assim, você tem essa intimidade, essa dependência, você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. É interessante que para muitos isso é loucura, né? Essa intimidade com Deus. Mas quando você ama alguém, você tem intimidade com Ele.
quando você gosta das mesmas coisas que outra pessoa gosta, você se torna íntima daquela pessoa. E é justamente isso que o Pai procura de nós. Nós somos filhos, nós temos intimidade, nós temos livre acesso a Ele. Ele nos amou a ponto de morrer por nós. Então, quando nós buscamos essa intimidade, tudo que nós vamos fazer, nós queremos que agrade ao Senhor. Nós queremos agradar ao Senhor. E quando nós agradamos ao Senhor, nós vivemos uma vida em paz. Nós vivemos uma vida mais tranquila, mais serena. Os anseios desse mundo já não nos provocam tantas dores, né? E eu digo que não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Quando nós conseguimos falar com Ele, nós conseguimos expor as nossas mazelas, porque nós somos pecadores, nós somos falhos todos os dias. Então, quando nós conseguimos falar com o Senhor, não como o ditador das nossas vidas, mas como nosso amigo, como aquele que nos ama, que quer o nosso bem, e tudo se torna mais leve. Não quer dizer que não vai ter problema. Vai. E vamos enfrentar com Ele. Mas é mais fácil enfrentar o problema com Deus, né? Com Jesus ali no nosso barco. Justamente. Igual aquela história lá dos pescadores que tava a tempestade, as ondas comendo o barco tudo, e Jesus lá dormindo no barco. E ele falou, por que vocês estão temendo? Se eu tô no barco, né? Ele só falou, acalma-te, né? Acalma-te, tempestade, acalma-te, e as águas obedeceram. Então é isso, a gente vai ter situações difíceis, mas se entregarmos ao Senhor, Ele proporciona essa paz pra gente. Calma, filha, eu tô no barco com você, eu tô no controle. Você tá passando por isso, mas eu tô juntinho com você. Ele anda conosco o tempo todo, Ele está conosco o tempo todo, Ele nos vê. A palavra de Deus diz que se nós formos lá no mais profundo do mar, lá Ele está. Se nós estivermos no mais altos céus, lá também Ele está. Ele nos contempla, Ele esquadrinha. Ele é o único que nos esquadrinha de dentro para fora. É um amor que constrange, né? Nos constrange. E servir ao Senhor não há nada mais gratificante. Obedecer ao Senhor não há nada mais gratificante. É verdade. Nós muitas vezes renunciamos as nossas vidas em prol do amor de Cristo, em prol de dedicar as nossas vidas à obra do Senhor Jesus. Existe uma renúncia muito grande, e aí a gente fala humanamente, né? Porque quer renúncia maior do que a de Jesus por nós? Ele veio, se tornou carne, sofreu as mesmas dores, não teve pecado, mas mesmo assim morreu por nós. Então, buscar ao Senhor, buscar agradar ao Senhor, nos torna filhos por excelência, amigos de Cristo, e nos torna íntimo. É verdade. E intimidade com o Senhor não tem preço. Não tem preço. E essa parte da intimidade, Senhor, fala, Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo que tá conduzindo a gente, porque assim, o produtor que já tá parecendo já aquele bonecão do posto. Já acabou! Já trocou bateria, já trocou tudo. Mas o Espírito Santo que fala, então a gente fala. Que manda que é ele, não é você, tá? É que eu ia falar essa questão de intimidade. A intimidade com o Senhor é algo assim tão importante, porque até para os novos convertidos, a gente que vai discipular uma pessoa, muitas pessoas vão para a igreja pela dor, a gente sabe disso, tá ali fragilizada, e aí algumas pessoas que vão evangelizar essas pessoas vão para lá porque lá sua vida financeira vai mudar, seu casamento vai ser restaurado, você vai conseguir o que você está planejando, aquele objetivo vai ser. E aí a pessoa vai por conta disso. Não, eu vou lá porque vai trazer meu marido ou minha esposa de volta. E isso não acontece, onde a pessoa se frustra e sai e fala, não, lá no mundo tá mais fácil, e outra, e que não vai resolver meu problema. Ou fala, não, igreja é coisa que é tudo mentira. Aí quando você tem essa intimidade com Deus, você entende que você... Até para discipular essa pessoa, você fazer ela entender que ela está indo por causa de Jesus, pelo amor de Jesus, pelo que Ele fez na cruz por você, é impossível você se desviar desse caminho. É muito difícil, porque você está ali por conta
de Jesus. Não tá por conta por que ele vai fazer por você. O que ele vai fazer para você é lucro. É uma consequência. É uma consequência. É uma consequência da sua caminhada. A sua caminhada com Deus, ela define o seu futuro. Eu costumo dizer que quando nós conversamos com alguém que não conhece a Jesus, quando você apresenta Jesus, você tem que apresentar Jesus. Você não vai apresentar a solução do problema daquela pessoa, você apresenta o dono da solução. É Jesus. Se você tiver que passar, você vai passar, mas com ele tudo se torna mais fácil. Você tem amparo, você tem refrigério, você sabe aonde buscar consolo. Então, o grande erro hoje, que eu diria, né, eu considero um erro, é você oferecer as coisas às pessoas, a solução dos problemas das pessoas. Não, ofereça Jesus. Mostre quem é Jesus, como é Jesus. Né? Eu acho lindo ver o trabalho de criança e tem uma música que eu gosto muito que é Quem é Jesus? Quem é Jesus? Como conhecer Jesus? Você conhece Jesus como? Andando com ele. Você conhece Jesus? Como que você conhece um amigo? Conversando. Como que você resolve um problema que você tem, uma divergência que você tem com uma pessoa? Eu espero que conversando. A maioria das pessoas civilizadas resolvem conversando. E assim é com Jesus. Assim é com Jesus. Para nós conhecermos, nós temos que andar com ele. Eu não posso conhecer um Jesus só que a Tuane está me contando. Eu não posso viver só as experiências da Tuane. Eu tenho que viver as minhas experiências. Eu tenho que conhecer Jesus de fato. Eu tenho que entender de fato quem ele é na minha vida. Eu costumo dizer que quem já pisou no Santo dos Santos, teve uma experiência, um encontro com Deus, nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais. E nós não podemos olhar para trás. Nós nem conseguimos olhar para trás. Desde que mesmo eu me converti. Mesmo que você se desvie, mas você tá lembrando que ele ficou plantado em você. Falou, eu me converti, é interessante, quando eu me converti com 15 anos de idade. No meu lar, ninguém era cristão. Ninguém. Nós éramos católicos não praticantes. Então, desde quando eu me converti, desde que eu aceitei a Jesus, eu falo isso com muita serenidade, eu nunca olhei para trás. Eu já passei por muitas adversidades, eu já passei por muitas dificuldades, mas aí quando você olha lá na Bíblia, quando você lê, quando você busca amparo bíblico, tá tudo ali. Tudo ali. Você vai seguindo, você vai prosseguindo, você vai buscando referências, você vai lendo os livros, você vai vendo as mulheres como Esther, como Ana, como Abigail. E aí, de contrapartida, tem a mulher de Ló. O que ela fez? Olhou para trás. Ela olhou para trás. Porque talvez alguma coisa lá no passado, alguma coisa que tinha deixado lá ainda, aprisionava ela. E quando ela olhou para trás, ela perdeu a vida. Ela deixou de caminhar, ela deixou de viver o que Deus tinha para ela. Então, essa fidelidade com Deus, esse amor a Deus, essa lealdade. Lealdade é uma palavra muito difícil nos dias de hoje, né? Mas a lealdade, a obediência e a submissão a Deus nos leva a lugares que nós nunca imaginávamos alcançar. A fidelidade ao nosso Deus, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. É verdade. Então fica aí a direção a seguir, né, pastora? Eu confundi aqui porque eu ia falar, gente, mas ela tá missionária, eu chamo ela de pastora toda hora, mas eu não vou explicar não, vou deixar. Fica aí então a direção para as pessoas seguirem o caminho. Ele mesmo diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho, entrega todas as suas aflições a ele, que ele já passou por tudo aquilo na cruz, ele já sentiu o que você está sentindo, já sofreu o que você está sofrendo, e ele venceu o mundo, né? Venceu tudo isso, ele te entende, sabe o que você está passando, e ele sabe o que é melhor para você, né? E nos deixou o Consolador, Espírito Santo, até que ele venha nos buscar. Amém. E tá chegando, né? Tá às portas aí. Eu tô firme ali, nem que igual. Vamos resistir. Igual aquela história, né? Nem com a garra ali nos pés ali do Senhor, mas vai me não levar. Desista da sua bênção. Lute pela sua bênção, busque a sua bênção, porque o Senhor tem bênçãos para nos dar. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são sempre de bem, nunca de mal, né?
Basta que nós nos entreguemos à vontade boa, perfeita e agradável dele. Amém. Então é isso, eu vou encerrar aqui, prazer. porque senão o Tony vai dar uma cãibra ali no braço, né? Mas, pastora, muito obrigada pela participação. Foi uma bênção, gente, Amém. Porque o Espírito Santo falou através da sua boca, viu? Eu acredito que vai edificar muitas vidas, muitas pessoas que passaram ou passam por essa situação vão enxergar de uma outra forma, né? Vão pelo menos refletir. Epa, será que eu devo continuar fazendo isso? Será que eu devo continuar me submetendo a isso? O que eu devo fazer, né? Então, eu quero deixar esse momento para você ficar à vontade de fazer algum agradecimento, ou alguma reflexão, ou algo para a gente encerrar. Amém. O prazer foi meu, imensamente meu. Muito obrigada. Você é muito corajosa. E eu imagino assim, nunca foi sobre nós, né? Nem sobre o que nós podemos fazer, é tudo dele. É tudo sobre ele. Nós precisamos realmente entregar a nossa gratidão, a nossa devoção, a nossa adoração a ele, somente a ele, porque é ele quem faz. Então eu agradeço essa oportunidade de estar falando, de alcançar pessoas que talvez estão vivendo um momento difícil, precisem dessa palavra. Então que vocês se acheguem a Cristo, busquem a Cristo enquanto é tempo. Obrigada por essa oportunidade. Então é isso, muito obrigada a todos vocês, obrigada ao Senhor, né, que nos proporcionou esse momento aqui e nos proporcionou a oportunidade de estar levando a palavra dele, falando do amor dele, né, e já convido para nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram lá, que todos os dias tem uma mensagem do Senhor lá para edificar a sua vida, edificar a sua alma e te dar às vezes um alimento diário que você possa estar precisando. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.